pessoal, Gabriel aqui novamente, para lembrar que essa é a parte 2 do episódio com o Gabriel Bússolo, onde ele vai contar agora como está sendo morar na Turquia. Mas na parte 1 ele falou sobre a importância de open sourcing e de fazer uma palestra em inglês para conseguir esse trabalho que ele está hoje, que é de forma remota, e uma empresa dos Estados Unidos. Além disso, ele contou como que é trabalhar numa empresa que está todo mundo em diferentes localidades, no Japão, na Espanha, ele na Turquia, então ele vai contar como que funciona essa dinâmica. Então, se você não ouviu, vai aqui no link da descrição desse episódio, que vai ter o link para a parte 1, e depois sim você volta aqui para essa parte 2. Então, acompanha aí o episódio, tá bem legal. Falando ainda de que tu comentou que está aí em Istambul, na Turquia. Cara, como que você foi parar aí, ainda no meio da pandemia e ainda trabalhando para uma empresa que não era daí, não era liberado, né? Tipo qualquer time zone, como essa história aí, cara, de tua chegada em Istambul? Cara, foi... Eu digo, eu sempre brinco, né? Eu sempre brinco, porque aqui também me pergunta, né? O que você tá fazendo aqui, né? Normalmente pergunta, o que você tá fazendo aqui? Vem estudar? O pessoal pergunta, né? Normalmente, tu vem estudar? Uhum. Nem trabalhar, eles falam, porque quem quer trabalhar vai pra outros lugares, né? Vai, tipo, sei lá, pra Alemanha. Até o pessoal daqui vai muito pra Alemanha e tal. Eles vão... Isso. Então, eles perguntam, vem estudar? Vem estudar. E eu sempre brinco, né? Pô, tem duas coisas que podem trazer um homem tão longe. Chuta aí. Chuta tá aí. Fácil. Uma, pode ser o trabalho. Olha, mulheres... Matou já, mano. Matou já. É isso. Mulher ou não trabalha. Pelo salário, ou isso. Ou mulher trabalha e estuda. Companheiro, né? Isso, estudo também. Acho. Pode ter muito mais coisa, mas acho que esses são os maiores drivers. E... começo de 2000 e... Nós estamos em 2022. Começo de 2021. Eu comecei a falar com... Eu tava treinando inglês, cara. Tava aprendendo inglês no aplicativo de mensagem e tal. E, pô, falei com... Eu já usava esse aplicativo há muito tempo, assim. Eu já tinha conversado com muitas pessoas. E nada... Nunca... É o Tandem? Tandem, é esse mesmo. É esse mesmo. Tandem. Okay. Não o Tinder, rapaziada. É o Tandem. Era o Tandem. Cara, mas deixa eu abrir parênteses rápido, porque eu tenho uma amiga croata que ela... Eu não quero nem incentivar que o pessoal vai querer ir pro aplicativo achando que é pra isso, né? Mas enfim. Eu tenho uma amiga croata que ela tá usando esse aplicativo pra praticar português, porque eu conheci ela aqui em Portugal. Só que ela falou, tinha muito mais brasileiro, começou a conversar com brasileiros e ela tava meio que apaixonada pro cara no Brasil. Olha também. Só. Não deu certo por causa da pandemia, etc, pra viajar, então porque desistiram. Mas o mesmo aplicativo praticando português. Isso, então, eu tava praticando inglês. Tinha falado com muitas pessoas já. E o que aconteceu foi que agora minha atual noiva, né? Ela já dando um spoiler aí do... Legal. Mas ela... Eu tava conversando e minha noiva... ela pensou que português e espanhol era a mesma coisa. Então, quando no aplicativo ali, pra quem não conhece, ele dá um match assim, né? Tu sabe português e tu quer aprender inglês. Então ele vai dar um match com alguém que quer aprender português e sabe inglês. Então ele dá um match em vocês ali. Uhum. E no caso dela, ela sabia inglês e ela tava querendo aprender espanhol. Mas ela pensou, espanhol, português, a mesma coisa. Botou, né? E aí a gente começou a conversar, daí eu expliquei pra ela que não, pô, espanhol e português é diferente. Mas começamos a conversar, trocar ideia e tal. E foi longe, assim. E aí chegou um ponto que a gente já tava apaixonadinho, não sei o que e tal. E aí eu decidi, eu falei pra ela, tô nessa dúvida aí se a gente tá apaixonadão ou não. E ela também já tava, assim, nessa vibe. Eu falei pra ela, vou pra Istambul, vou meter o louco. Porque, cara, dando um... Pra a galera não achar que eu sou tão maluco assim, né? Mas antes da pandemia, no dia 24 de fevereiro, no dia 24 de fevereiro de 2020, eu já tava, assim, engatilhado pra ir pra Dublin, assim. Eu tava planejando assim, eu vou pra aprender inglês, o pessoal sempre faz, né? Aprender inglês, mas lá eu já vou começar a entregar uns currículos, já vou fazer alguma coisa, né? Área de tech, aquecido, não sei o que e tal. O que aconteceu, se tu for ver até ali o gráfico ali, o dólar começou a crescer dia 25, dia 26, a pandemia já começou a falar e tal, e a gente fechou em março ali, né? Mas já começou esses boatos e tal, e aí acabei não indo pra Dublin. No meio da pandemia, 2020, eu descobri que eu tenho ascendência italiana.
E aí eu, pô, talvez eu vá pra Itália, então consegui aquele negócio da cidadania e tal. Sim, tem que ficar E aí eu lá. já comecei a mudar de ideia. Essa Então, história, sim. o que eu quero dizer é o seguinte, eu já tava preparado pra vazar do Brasil, assim, eu já tava com um gol de, eu vou sair, Uhum. eu vou sair. Então, quando a minha gata, a gente tava nesse rolo, assim, eu falei pra ela, pô, não tava nos meus planos ir pra Turquia, mas, pô, já tô Uhum. preparadinho aqui, eu vou, né? Cara, de novo, dia 24 de janeiro, dessa vez, cancelaram os voos do Brasil pra Turquia, porque o Brasil tava no auge do Uhum. coronavírus lá naquela época, e cancelaram todos os voos. E aí, quem deu uma de maluca foi ela falou, então eu vou pro Brasil. Então eu vou pro Caramba, Brasil e tal. Foi um que pouco, legal. não foi tão assim, né? Porque a cultura aqui é um pouco Sim. mais. Os caras são um pouco mais conservadores e tal, então não foi tão fácil assim. Mas acabou que ela veio pro Brasil, a gente se conheceu, ela passou um tempo em Floripa lá comigo e tal. Tipo, tal. Aí ela ficou 4 meses, abriram as fronteiras pra voltar, aí ela voltou, um mês depois. Em junho, ela veio, dia 3 de junho, ela veio, do ano passado. Dia 3 de julho, eu cheguei aqui na Turquia. Inclusive, vai fazer um mês agora. Mês que vem, dia 3 de julho, faz um ano, na verdade, que eu tô aqui na Turquia. E aí eu vim atrás, né? Quando ela veio, até uma curiosidade, ela trabalha com. Ela é capitã de navio, né? Então ela trabalha com container, ela viaja, fica Uhum. bastante tempo fora. Então, nesse tempo que ela veio em junho, a gente conversou, pô, legal, a gente se conheceu, a gente viu que a gente se gosta e tal. Mas, pô, agora que tu voltou, ela falou, eu vou trabalhar no navio uns 6 meses e depois a gente desenrola, depois a gente vê e tal, vou fazer um dinheiro e a gente vê o que a gente vai fazer da vida, né? Pá, deu uma Uhum. semana que ela tava aqui, a gente já, não vai dar, não vai dar, vamos ter que se ver de novo. Vamos ter que se ver de novo. E aí, não, segurei. Também ainda tava em pandemia e tal, tava fechado os voos ainda. Tive que fazer uma conexão lá no Catar, depois do Catar e nem Ah, o Istambul tava tendo quarentena aqui, cara. Tava tendo quarentena de 2 semanas e tal. Pra quem tava chegando no aeroporto principal ali, daí eu peguei e fui pra um outro aeroporto mais interno aqui e tal. Fiz um rolo, mas cheguei. E aí cheguei aqui dia 3 de julho, por causa da minha noiva, né? sim. Caramba, que história. Mas, ó, vou te deixar mais tranquilo que eu também fui meio maluco, assim. Conheci minha mina, ela é de Belarus, tava passando o verão aqui, Ah, conheci. Conversa vai, conversa vem, muito tempo. Eu falei, cara, eu vou aí, sabe? Vamos cara, ver qual é. Então, mundo globalizado, eu né? sei que Outra é coisa, né? maluco. Eu sei que é maluco porque até quando eu ia viajar, né, um dos caras falaram assim, mas tu ficou com ela? Eu não tinha. Eu falei que sim. Só porque eu falei, não vou Aham. falar que eu tô indo viajar com uma mina que eu nunca Cara, fiquei, né? Falei, não, fiquei. Eu falei, não, fiquei com ela. Mas sim. não fiquei. Minha mina vai ouvir isso, talvez ela nem sabe disso. Não, Mas eu falei, fiquei. Mas não tem jeito, tem que Cara, tentar. Vamos ver se qual ela é. tá longe, né? No teu caso aí, e a minha gata aqui, pô, Brasil, Turquia, rapaziada, é 10 mil quilômetros de distância, tá ligado? É 14 horas de voo, É. né? Então, assim, foi um risco que a gente assumiu e tal, mas no final valeu a pena. Mas assim, cara, eu sempre falo, né, pra quem tem, poxa, então eu posso encontrar o amor da minha vida no tandem, então, cara, não tome a exceção como regra. Não tome a exceção como Sim, regra, claro. porque a minha história tá sendo legal, mas eu tenho muitos outros exemplos de histórias ruins. Muitos, muitos outros. Sim. E é caro, é difícil, né? Cara, Então, não é? Foi um tiro bem. tem. Antes de ir, assim, muita É confirmação, assim, difícil. né? Ah, você não é um maníaco, né? Ah, Não, brincadeira. Mas, tipo, cara, sim, é assim, claro. tanto ela quanto eu pensando, pô, vai que a guria é maluca, vai que a guria. E ela, vai que o cara é um doido, Uhum. cara mal, né? E Claro, ficou claro, naquela e claro. tal. Mas bem no fim, a gente era normal. E- sim. Não, é só finalizando a história amorosa ali. Aí, bem no fim, eu cheguei aqui em julho, conheci Istambul com ela e tal. E aí, 6 meses depois, ano novo ali, a gente já tava um ano junto, a gente noivou. E aí, curiosidade pro pessoal, né, que no Brasil ali a gente namora e
10 anos, não casa e tal. Aham. Aqui, diferente. Aqui é diferente, a vibe é É, diferente. a pressão é É, eu não diferente. tenho problema com isso, né? Nunca tive, mas... Aham, Mas a claro, claro. expectativa já é essa, sim, sendo sincero. A expectativa Aham, do pessoal é essa, sim. São mais conservadores, então aham. você naturalmente é difícil você só ter peguete ou alguma coisa assim, ou só a passar o tempo. E aí, Tá. E como tá sendo a experiência no país? Porque com tua companheira vocês não estão full time aí, né, juntos. Então tu passa alguns tempo que ela tá ela tá viajando, né? viajando Tu falou agora. no navio, então tu tem que. Isso, então tu tem que viver a experiência do país, apesar de trabalhar remoto, todo o resto tem que viver no país e fazer as coisas, né? E interagir com as pessoas, né? Tu tem que interagir, e eu sei que nem todo mundo fala inglês, então isso já muda muito qualquer tua experiência. Novamente, na Bielorrússia, pra mim foi bem sofrido Você tem uma tá experiência boa interagindo, aí. fazendo coisas sozinha. Então, eu não consigo me imaginar morando lá, sabe? Sem falar um pouquinho de russo ou Sim. bielorrusso, porque seria um parto pra fazer qualquer coisa. Então, como tá sendo pra ti esse um Cara, ano aí? assim, eu quando eu vi minha noiva, ela já tinha. Ela veio antes, né? Como eu falei, ela veio um mês antes. Então, pô, ela já arrumou casa, tá ligado? Já alugou casa, já preparou o lugar, tal, tal, tal. Que E top. aí, quando eu cheguei, aí, pô, beleza. 3 meses de visto, né? Brasileiro tem 3 meses de visto. Beleza, depois dos 3 meses eu já tinha visto que eu podia solicitar uma residência. Aí, pô, beleza, vou fazer a residência. Aí ela foi comigo, me ajudou e tal, 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 a gente separou a documentação. Cara, eu sou bem sincero pra te dizer que se fosse depender só de mim, sozinho, vamos dizer assim, Gabriel, vou sozinho pra Turquia e vou, sei lá, dar uma de louca, nômade e tal. Tu vai conseguir um Uhum. lugar, tu vai, claro, mas tu não sabe se tu tá pagando o preço justo, tu não sabe, tá ligado? É. Como achar. E o idioma, cara, é, sem dúvida nenhuma, é a maior barreira que a gente tem aqui. É a maior barreira, porque o idioma, ele é muito, muito difícil. Muito difícil, cara. Completamente Uhum. diferente, assim. Quando eu tava pensando em ir pra Itália, eu tava estudando italiano, né, no começo ali. E eu já tava Uhum. assim, putz, italiano, pô, que chatão aí, ó, pô, quase um espanhol e tal. E eu tava fazendo corpo mole pra estudar italiano. E, cara, se eu tivesse aplicado o mesmo esforço que eu apliquei pra aprender turco aqui, que eu tô aplicando pra aprender turco, em italiano, cara, eu já era nível C1 no italiano, cara, porque é muito Aham. difícil. Então aí bem no fim ela preparou todo o terreno, então não tive essa barreira de entrada assim. Ah, imigração, no total assim, pô, tranquilo, passaporte brasileiro, mostra, brasileiro, beleza, puxa, stamp, pega o stamp e entra, não tem problema. Acho que na época só Uhum. o máximo pandemia, mas hoje em dia não tem mais, né? Tem vacina e tal. Então já não tá mais Sim. tendo as quarentenas e tal. Tô bem tranquilo. E aí, pô, foi uma loucura, assim. Foi meu primeiro país também, tá? Primeiro país que eu fui, Ó. dessa de louco, foi pra cá. E, pô, eu peguei, saí do aeroporto. Primeiro desafio é um táxi, né? E aí, cara, assim, já. Pode, sim. No começo, cara, pra mim era só ruído. Eu sabia duas palavras em turco, assim, que era merhaba, que é oi, e hayır, que é não. Uhum. Então, assim, Aprendeu não. e aí eu tava ouvindo só. Eu tenho um colega que fala que qualquer lugar que tu for, a coisa mais importante a aprender é tipo, oi, oi, não, e Não, onde é não o é. banheiro. Ele falou, ó, cara, essas são as coisas. Ele falou, pela minha experiência, são as coisas que tu precisa aprender com urgência. Então, Sim. assim, pô, eu saí do aeroporto, eu comecei a ouvir white noise, cara. Aqueles white noise que o pessoal às vezes bota pra trabalhar, era white noise pra mim. White noise eu só ouvia merhaba, Sim. white noise, hayır. Então, pô, diferente de quando tu vai, pô, tu vai, vamos nem falar aí, né? Tu vai pra uma Espanha. Poxa, a gente tem muito mais afinidade. Até É. inglês, o pessoal fala, eu não sei inglês. Mas tu vai para os Estados Unidos, tu vai pegar muito mais palavras por causa de filme, por causa de coisa. E aí eu cheguei aqui, cara, e pô, não tem correlação com nada. Não tem correlação com nada. Banana é Uhum. mus, entendeu? Tipo, porta é Uhum. capô. E, putz, não tem nada, cara. Tem pouquíssimas palavras assim, que tu consegue lembrar o português, uma coisa assim. Então, a maior barreira é o idioma, sem dúvida nenhuma. E aí minha gata me ajudou bastante. Mas, cara, de começo, assim,
foi muito massa, né? Foi muito massa, assim. Pô, tu pisa no. Primeira coisa, assim, né? Eu fiz a conexão com o Catar. Então, pô, no Catar, pra mim já foi uma diferença pra mim, né? Primeira viagem internacional, então eu cheguei lá, realmente tinha aqueles caras árabes, todo de branco, com uma corda na cabeça ali, as mulheres de burca, só o olho. Então, pra mim, como brasileiro, eu já fiquei, putz, tô fora do Brasil. Não é que nem quando tu vai, sei lá, tu tá no sul do Brasil, tu vai pra Argentina, tu vai pro Uruguai, roupa, pô, tu botei o pé pra fora e assim, pô, tô fora do Brasil, beleza. Aí cheguei aqui, Culturalmente é o mais choque próximo. já é de primeiro, assim, tu já saca, pô, não tô no meu lugar. E aí aqui, as mulheres de hijab, algumas mulheres, bem poucas, mas algumas de burca também, o idioma também, direto, as comidas, assim, pô, diferente, né, cara. Mas foi bem legal, o choque inicial foi bem legal, assim. Mas o pessoal às vezes acha que não, pô, então, porque é um país, cara, até uma curiosidade, né? O país, se eu não me engano, ele é 92%, 90 e blaus por cento islâmico, né? Pra começo de conversa. Então, pra gente, brasileiro e tal, o pessoal que tem mais afinidade com o Ocidente, era o pessoal cristão, coisa assim. Então, tu chega aqui, um choque ele é grande, assim, ele é bem diferente. Naturalmente, tu vai ter esse choque inicial. Mas o que eu ia falar? Agora, passa rápido. Passa rápido. Sim, tipo, uma semana depois, tipo, no começo, quando alguém passava com um headscarf na cabeça, né, que é o que eles botam, as moças botam na cabeça, assim, só pra tampar o cabelo, pra esconder o cabelo. Sim, sim. E tu presta atenção, né, poxa, olha só, que interessante. Mas depois de uma semana, já tava normal, assim, já tava... É o teu dia a dia. Tinha passado a novidade. E assim, a questão de acostumar com a cultura no teu dia a dia. Por exemplo, a comida, assim. Como que foi pra ti? Tu acostumou? Tu curte? Sente saudade do Brasil? Como que tá? Eu não sei, até queria te perguntar aí de Portugal, mas assim, eu saí do Brasil e vim pra cá e duas coisas que a gente tem a rodo no Brasil, que até a gente fala hoje, né, que tá caro a carne e tal. Mas, cara, Sim. Botei o pé aqui e carne, caro. Apesar de toda a comida deles são baseadas em carne e tal, mas assim, é uma carne moída, é uma carne... Não é um churrasco. Não é aquele negócio que a minha noiva, quando ela foi no Brasil, meu pai fez um churrasco. Então ele pegou, botou carne a rodo na grelha e linguiça, blá, blá, blá. Sim. Então, nossa, tipo, aqui é tudo isso de carne, né? E a gente come carne a rodo, né? E café. Café também. Caro. Café aqui é caro. E o café que eles tomam mais é um café turco. Que bem no fim ele é um café brasileiro, né? Mas o Brasil é o maior exportador de café do mundo, né? Então, bem no fim é um café brasileiro, mas de qualidade inferior. E o método de preparação é outro também. É um café que ele é cozido, não sei se tu já viu. Cozinhado, na verdade. Bota no pouquinho, aí tu bota o pó dentro e mexe e tal. Então, mas assim, de primeira, tudo que eu comecei a ver, assim, tudo que eles comem, a gente come também. Mas eles comem talvez de uma forma preparada diferente e tal. Então, pedir kebab. Kebab é carne moída, né? Kebab é uma das coisas que... as melhores descobertas viajando em kebab. Eu tenho como comida segura. Tipo, se não tem Mac, não tem Burger King, eu vejo kebab, o kebab é o que eu pego. Não sei se é o mesmo, né, em todos os lugares, mas tipo, aqui é o quê? A carne moída ali amassada, mas ela é temperadinha, assada, e aí tem arroz, tem a salada, não. Então, a gente come isso, tá ligado? Sim. Então não teve nada assim que, tipo, sei lá, por exemplo, você vai pra China, provavelmente você vai comer comidas muito mais inusitadas, né, que tu não come. Agora aqui nunca esbarrei com nada. Eu sei que mais pro oeste, se não tô enganado, eles comem, tem uma comida diferente. Por exemplo, tem salame de camelo. Aí, mas é muito mais pro lado, né? Não é pro meu lado aqui, eu tô mais na capital. Sim. Então talvez, se eu viajar para esses lados, eu vou ter uma experiência culinária bem mais diferenciada. Assim. Mas no geral a comida é muito boa.
Eu comi bastante comida local, assim, nos primeiros meses. Eu não cozinhava nada, eu só pedia comida de fora. E não fast food, né? Não hambúrguer, essas coisas, mas comida local, assim mesmo. Então comi de tudo, tudo que dava pra comer, eu comi. Mas a parte mais massa, assim, cara, é que é a cultura, assim, no sentido de... O lugar é muito antigo, né, cara? O lugar é muito antigo, assim. Sim. Quando minha noiva estava no Brasil, eu comprei um livro para ela, que é bem conhecidinho até. É a História do Brasil para quem tem pressa. O começo da nossa história ali no Brasil, ela começa, segundo esse livro, né, História do Brasil para quem tem pressa, com a tomada da Constantinopla, fechada da Rota da Seda, Portugal começa a achar outros caminhos para as Índias e acaba caindo no Brasil. E andando na rua, indo para alguns passeios turísticos ali na cidade, Istambul mesmo ali, a parte europeia, né? Inclusive, curiosidade, né, que Istambul é a única cidade do mundo que ela tá em 2 continentes, né? Então, tem a parte europeia, tem a parte asiática, né? Inclusive eu tô na parte asiática aqui. Então, oficialmente eu estou na Ásia, mas se eu passar a ponte eu tô na Europa. E, cara, cada pedra aqui, ela tem mais história do que a história todo do nosso país, desde os descobrimentos. Então, pô, coisas de antes de Cristo, coisas do tempo de Cristo e tal. Então, essa parte, assim, pra mim foi muito massa, assim, cara. Porque a gente no Brasil, pô, a minha gata, a gente foi dar uns passeios, o que a gente pode apresentar muito, eu digo assim, pra gringo no geral, né? Que eles não têm, que a gente tem muito, é passeios por natureza, né? Então, pô, a gente foi para as Cataratas do Iguaçu com a minha gata, e ela sendo daqui, e ela, por ela ter esse trabalho, ela ser capitã de navio, então ela conhece outros lugares também. Então, já foi pra Rússia, já foi pra Espanha, já foi pra outros lugares. Quando a gente foi pras cataratas, cara, ela olhou assim, pô, a gente foi pro Parque das Aves lá. Então, o Parque das Aves é um lugar, putz, eles salvam araras de... Araras de várias aves, na verdade, como é que é? Tráfico? Sim, do tráfico. Sim. É. E, pô, tu entra na gaiola com o animal, tu pode dar comida. Então, pô, ela se emocionou, assim, nesse nível, assim. Então, depois do Parque das Aves, a gente foi para as Cataratas do Iguaçu, pô, um dia lindo, as cataratas, pá, com arco-íris, assim, e tal. Então, pra ela, assim, ela falou, nossa, ela, sempre quando ela fala para as pessoas, tu vê, assim, entusiasmo. Então, o que eu quero dizer com isso é que, pra um gringo no Brasil, daí o que eu ia falar é, eu fui mostrar alguma coisa histórica pra ela, de Florianópolis. Entendeu? A gente foi, pô, a igreja. Pô, beleza, a igreja tem 200 anos, tá ligado? Pra nós é velho, tá ligado? O Brasil tem 500. Mas pra, pô, 200 anos, beleza, mano. Qualquer coisa lá no meu lugar tem mais disso, mano. Então aqui na Turquia, quando a gente caminha, então a gente vê muita coisa muito mais antiga. Muito mais antiga. Tu vai pro museu, tu vê peças muito mais antigas ali. Eu fui no museu ali. Tá certo que esse museu especificamente ele tinha alguns artigos não só da Turquia em si, mas tinha tempos assim, pô, do começo do começo da religião islâmica. Né? Então, coisas muito mais antigas, né? Se não me engano é 600 depois de Cristo, começo da religião islâmica, se eu não estou enganado. Sim. E, então, já é muito mais antigo que o Brasil, assim, que essa história. Então, a primeira escrita e tal, e tal. E, cara, é muito fera, assim. Essa parte pra mim foi muito, muito massa, assim. Sim. E no geral, o dia a dia, assim, falando não só da parte cultural, assim, mas, tipo, por eles estar muito mais na frente em tudo, assim, em tempo e tal, tal, tal. Apesar da Turquia, cara, ela não ser... apesar da, a gente falou, ela tá um pedacinho na Europa, por exemplo, na Ásia, mas ela não é União Europeia, né? E ela tá bem longe ali de ser... a situação econômica dela tá bem longe aí dos países da União Europeia. Mas ainda assim, cara, pô, eu vim pra cá, conheci metrô, Florianópolis, acho que o maior problema que a gente tem lá é o tráfego. Pô, tu tem opções de transporte que tu tem metrô, tu tem ônibus, tu tem trem, tu tem balsa, tá ligado? Tu tem... tu quer viajar um pouco mais longe, tem um trem mais intercidades, assim, né? Que daí não é só intercidade pra cidade vizinha, mas pro outro lado do país, se tu quiser. Então, parte de transporte público, assim, como brasileiro, que a gente sofria muito lá em Floripa, com isso eu já fiquei, nossa, faz um cartão
Uhum. E tu só passa e tu entra em tudo. Eu fiquei, nossa, mano. Pra eles, assim, dia a dia, né? Minha gata, assim, quando eu entrei no metrô a primeira vez, assim, eu fiquei, porra, que massa e tal, tal, tal. Aí sai do metrô, já pega uma balsa e já passa do lugar. E assim, muita opção de transporte. Muito. Tá certo que aqui também é Istambul, né? É a cidade. Capital. Não é a capital, Não, Istambul. a capital é Ankara, né? É isso, é Ankara. Mas ainda assim, Istambul a gente poderia comparar com, por exemplo, a Brasília é a capital, mas São Paulo é a mais populosa. Então, Istambul acho que é Capital a mais, financeira. mais populosa, isso, tá todo o mercado de trabalho aqui e tal, tal, tal. E então, cara, experiência muito positiva. E eles reclamam bastante do tráfego, né? O tráfego e tal. Mas aí, minha gata, como ela foi comigo pra Floripa, ela tá ligada, assim, tipo, pô, tá, beleza. Parei de reclamar, porque É outro a nível. gente, quando a gente tava em Floripa, eu tinha a moto, né? E ela, vamos pra tal lugar, tal, tal. Eu falei, beleza. Pô, mas vai chover, talvez. E aí ela falou, beleza, vamos de ônibus. Eu falei, putz, ônibus vai ser 2 horas. De moto, 15 minutos. Aí ela, nossa, por quê? Eu disse, é porque a gente só tem esse ônibus, só passa essa hora, só vai pra esses lugares. E aqui, pô, tu vai ali, tu tem um mini ônibus, tu tem o ônibus, tu tem o trem, tu tem o metrô, tu tem... Puxa, é sensacional, assim, sensacional. Essa parte é muito legal. E A gente tem os muita pra ver. turcos em si? Tipo, como que foi pra ti... não sei se acostumar, porque não sei se foi muito diferente, né? Mas como é lidar no dia a dia com os turcos? Cara, foi uma experiência bem legal, assim, porque eu ouvi muito podcast antes de vir, né, assim, então o pessoal tava se mudando, eu ouvi o pessoal que, até falei pra ti, né, o pessoal vai pra Alemanha, o pessoal reclama bastante, assim, de recepção e tal, os caras são pessoal mais não tão abertos. Um amigo meu foi pra Suíça, então, putz, falou, pô, a rapaziada aqui é fechada, né? Ninguém fala com ninguém, tal, 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 só o essencial. Mas quando tu pega a parte sul da Europa, né, tu pega uma Espanha da vida, um negócio assim, já ouço que a gente se sente em casa, né? Sim. E aqui na Turquia, quando eu cheguei, apesar da barreira que eu sempre falo do idioma, eu nunca me senti, assim, maltratado, nada. Sempre muito bem recebido. Sempre quando eles reparam, assim, que é estrangeiro e tal, poxa, tranquilo. Tem muita coisa, assim, que o pessoal vai muito pros pontos turísticos, né? Eu, apesar de ser turista, eu não vim como um turista normal, né? Porque eu tenho minha noiva e tal, tal, tal. Muda a perspectiva. Quando tu sabe que tu vai morar num lugar, é um pouco Claro. diferente. E o que aí, tu então, faz, eu né? não moro na parte turística, eu moro na parte asiática, primeiro de tudo. Então, eu tô longe dos pontos turísticos, tal, tal. Então, aqui eu tô num bairrão, assim, um bairro que eu moraria lá no meu lugar também, né? Então, inglês aqui não tem, né? Fui no dentista hoje fui no dentista, e tipo, era no tradutor ali. O que você quer fazer? Quero fazer isso e tal, tal, Sim. tal. Então, o que eu quero dizer assim, então, o pessoal que vai mais para as partes turísticas, às vezes eles têm mais experiências, porque daí, pô, turística, gente do mundo inteiro. Aí tem um pessoal que, por São exemplo, mais taxista, educados. sempre tem a história do taxista que cobrou 3 vezes mais, tal, 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 que ficou dando volta e tal. Mas eu não tive essas más experiências. E aí nos bairros aqui, pô, eu sou sempre muito bem recebido, a galera é muito gente fina, assim, de acolher, de perguntar, de querer conversar, tá ligado? E aí tu fica naquela, putz, eu tenho que aprender essa língua porque, poxa, tu quer conversar e tal. E muito, muito massa, assim, nunca fui maltratado ou alguma coisa negativa. Eu não tenho negativo nesse ponto cultural e de ser bem recebido. Zero, zero, zero. Que bom, legal. Muito Eu massa. também, os turcos que eu conheci também sempre foram bem legais, mas eu sempre fiquei na dúvida se é porque são pessoas que estavam viajando muito, né? Então já tem essa cabeça mais aberta. Porque isso sinto diferença em qualquer país. Independente do país, se é até alemão mesmo, o pessoal fala que é mais fechado, mas se é uma pessoa que tá viajando sempre, acho que já tem uma vibe um pouco diferente, né? Então Sim. eu tinha essa dúvida de como seria na Turquia mesmo, porque no Canadá tinha bastante gente na escola de inglês que eu tava, da Turquia também. E eles eram bem legais, assim, não sentia diferença nenhuma, assim. Mas é o que tu falou também, quando a gente vem pra cá, né, tipo Portugal, Espanha, é um pouco mais simples, aí Se eu sente tinha a mais em impressão que tu vai indo pra lá, mais pro leste, o choque cultural seria bem maior. Sim. Eu acho assim, eu me inseri, eu adentrei muito mais na cultura deles, porque eu vou casar com uma turca. Sim.
Então eu conheci um outro lado, assim, também, que é quando você quer se inserir na família. E aí, meu amigo, aí é outra história, né? Então, Uhum. tipo assim, é outra forma de andar, outra forma de caminhar, outra forma de começar. Agora, no geral, como um turista, tu vem pra cá, pá, meu amigo, tranquilo, tu nunca vai esbarrar com nada, sem nenhuma dificuldade, eu acho. Mais dificuldade é a Que língua e legal. acabou. E nesse tempo que tu tá aí, recentemente, né? Teve a guerra da Rússia invadindo a Ucrânia, né? Sei Né? que a quantidade de russos aí aumentou de forma exponencial, porque é um dos poucos países que eles ainda conseguem ir, né? Chegar. É, sim, tu sentiu alguma mudança assim, tipo, no país em geral, com tudo isso que tá acontecendo? Cara, eles têm outros problemas aqui que ofuscam esse. Né? Aham. Então, esse dos russos, assim, realmente, eu vi um pouquinho mais de russo, no geral. Não, assim, eu também não tô, como eu te falei, não tô muito na parte turística, né? Então, tô no É. bairro aqui, mas assim, quando tu tá num bairro, eu sou o único gringo aqui, né, no meu bairro. Mas aí eu vi uma menina da Ucrânia, não um russo em si, mas uma moça da Ucrânia, e tal, que mora com o marido aqui e tal, e tal. Então, tu já pensa, pô, ó, eu não sou mais o único gringo aqui. Sim. Eles têm muito mais problemas e questões sociais com o pessoal sírio, palestino, por causa da guerra da Síria ali no sul, né? Que daí já Uhum. a fronteira é aqui, é muito mais próxima. Agora, essa parte da Rússia e Ucrânia, como brasileiro, assim, né? Só tive uma outra experiência, né? Que a gente no Brasil, a gente tá longe de tudo. Pô, a gente tá no extremo sul, lá na esquerdinha. Então os problemas do mundo estão todos aqui, né? Estão todos lá no outro lado do mundo, assim. Então você, dá palpite em tudo. Pô, a guerra do não sei o quê, a guerra do nananá, a guerra... E beleza, Estados Unidos invadindo o Iraque, não sei. E aí, quando eu tava aqui e estourou a guerra na Ucrânia, eu faço... Primeiro que Próximo. a gente é vizinho de mar, né? Então, os navios até da Rússia, antes de começar a guerra, eles passaram todos aqui no canal. O único canal que passa é o canal de Bosforos aqui. Uhum. Né? Então, passaram os navios de guerra aqui. Então, assim, cara, eu tô muito mais perto disso aqui. É. Se o Putin dá uma de louco aí, joga umas bombas, eu tô muito mais perto. Tipo, pô, o Brasil tá muito longe. Então, esse receio, assim, ficou um pouco mais. Foi um pouco mais atenuado, assim. Fiquei um pouco mais, pô. Se começar a sujar muito aqui, eu tenho que vazar. Se começar a ficar muito Ah, chegou a feio o ficar nessa negócio. pilha? Você Cara, pensar? eu pensei assim, cara, vamos ver. Porque no começo a internet explodiu disso aí. Sim. E aí eu fiquei, pô. Que nem eu tava te falando. Se eu tivesse no Brasil, eu tava assim. Eles estão em guerra lá. Ah, guerra nuclear. Beleza, mas vai começar lá. Eu vou saber depois. Uhum. E aqui, estando mais perto, eu já comecei a ficar, pô, eles estão aqui brigando, né? E aí também tinha uns negócios, não sei se o pessoal acompanhou, mas tipo, pô, aí o presidente aqui, a OTAN falando pro presidente da Turquia fechar Bosporos, para não deixar passar navio. Então aí eles já Uhum. começaram a se envolver indiretamente, porque eles E têm, eles fecharam, são né? amigos, Sim. eles são amigos da Rússia também. Então, putz, tem que fechar, não sei o que, mas a Rússia falando, pô, a gente é amigo, e aí ficou, e eu já fiquei, putz. Até que eles tiveram reuniões de que tentaram se conciliar de novo, as duas últimas foram aqui, né? Sim, Inclusive a semana última foi em passada. Istambul. É. Então, esse negócio é muito mais próximo. Comparado ao Brasil, assim, eu digo assim, a gente está muito mais próximo. A gente, até você aqui em Portugal, então a gente está muito mais próximo do problema em si. Então eu fiquei, poxa, outra perspectiva. Como aconteceu essa guerra da Síria, eles tiveram muito problema com migrante, tá? Eles tiveram muito problema com migrante sírio. Começou a ter muito morador de rua, começou a ter a crescer, a aumentar o crime, junto com as pessoas boas e as pessoas ruins também, né? Então, isso foi criando, cara, com o tempo. Assim, minha visão tá. Se tiver alguém que entenda mais de Turquia e tal, mas minha visão de perspectiva de fora. Foi começando a criar uma. No começo eles estavam muito de ajudar. Hoje eles já estão meio assim, não, a gente não quer mais esses caras aqui, né? Então, quando começa a falar de até o que a gente falou do pessoal russo e ucraniano vir pra cá, agora eles já estão em um pé muito atrás, assim, né? Porque, tipo, no começo a gente tentou ajudar outro problema, a gente tentou ajudar o pessoal e criou um outro problema pra nós hoje.
Então, hoje, qualquer coisa... Eles já têm um problema um pouco mais antigo com os curdos e tal. Mas eles ficaram mais nacionalistas e mais xenófobo. Xenófobo é a palavra, mas não acho que seja xenófobo. Cara, eles estão mais ansiosos assim, para receber estrangeiros como imigrantes. Né? Não como turistas, como imigrantes. No geral. Assim. Meio louco isso, né? É um ciclo, porque ao mesmo tempo na Alemanha eles têm alguns problemas, né? Porque tem muitos turcos, e aí na Turquia tem problema com o pessoal da Síria. Sei. É o ciclo. É. Mas a vida aí em geral, cara, tu tá curtindo? Porque já é um ano, né, fora do Brasil, já trabalhando em duas empresas diferentes, já dá pra tu saber, né, já passa a fase de lua de mel, já passa a fase do susto, já sabe como funciona o sistema do país, então qual que é a tua avaliação nesse ano? E ainda mais, assim, o que tu, se eu tivesse pensando, ou qualquer pessoa que tá pensando em sair do Brasil até ir morar na Turquia, o que tu... daria de dica pra pessoa estar preparada antes de falar assim como que tá a tua vida aí depois de um ano? Cara, muita coisa, tá? Particularmente, pra mim, tô bem feliz aqui, não volto pro Brasil. Simplesmente não volto. Eu volto só pra visitar mesmo os parentes e tal, visitar o pai e a mãe. E nem é por causa da minha noiva, assim, nem é por causa dela e tal, porque quando eu vim pra cá de comecinho, eu ainda tinha essa, não, pô, talvez a gente volte pro Brasil pra morar lá, ou a gente vá pra outro país, pra morar em algum outro país e tal. Mas quando eu vim pra cá e comecei a ver os problemas que eles têm, né? E aí, tu vê que os problemas que eles têm, assim, pra nós a gente dá risada, né? Então, porque a gente tá sofrendo muito mais, por exemplo, com criminalidade, educação, e outros diversos problemas que a gente tem. Eu acho que um principal é pra mim a criminalidade. Tu vê que eu tô numa cidade que seria tipo São Paulo, né? E cara, todo mundo, 100% das pessoas com o celular na mão, headphone, headset, sem medo nenhum de ser assaltado, alguma coisa assim, né? E quando acontece um assalto, alguma coisa assim, um assalto, um crime, alguma coisa, é um escândalo, é um negócio assim, nossa, aconteceu e tá em todos os jornais e tal, entendeu? Agora, isso no Brasil pra nós é só mais uma segunda, né? Então, a gente já banalizou essa parte. Então, pra mim, outro fator também que não é positivo pra eles, mas pra mim, e pra alguém que tá vindo de fora, é positivo. A economia deles não está lá das melhores, né? A gente acha que a economia do Brasil é ruim, a Turquia tá passando por uma fase bem difícil. 30%, né, de inflação? 60 tá e blaus, tá? 60 e blaus. 67, alguma coisa assim, se eu não tô enganado. Então, assim, a lira turca desvalorizou em frente ao dólar desde que eu cheguei aqui. Cara, quando eu cheguei aqui, um exemplo, tá? A gente tá reclamando da gasolina no Brasil, tá ruim também, mas só pra vocês terem uma ideia. Eu cheguei aqui e a gasolina era R$7. Eu tirei uma foto esses dias, mandei pra minha noiva, porque ela saiu faz um tempo já pro navio, então ela não sabe, né? Não sabe. R$25. R$25 não, né? Tô falando reais, desculpa, é lira. 7 lira, pulou pra 27 lira. Né? Então, assim, triplicou. Então, eles estão passando por uma fase bem difícil econômica. Mas, para quem é estrangeiro, até em reais, para te ver, né, que a nossa moeda aí não vale muita coisa no mundo, mas aqui a lira turca é 3 para 1, né? Então, R$1 vale 3 liras turcas. Então, quando eu vim para cá ganhando em reais. E ainda assim, eu pude afordar, né? Pude ter uma qualidade de vida muito superior do que eu teria no Brasil, tá ligado? Tipo, o lugar que eu moro, pô, pensa que eu tô morando como se fosse São Paulo aqui, né? Cara, e nunca tu vai chegar em São Paulo e morar no mesmo esquema. Aqui eu moro perto do mar, eu tenho acesso fácil a transporte, tal. O aluguel aqui é ridículo, tá ligado? Considerando alguém, né? De novo, é considerando em outra moeda. Quando tu fala em lira, sim, aí pra eles é caro. Mas, então, todos esses fatores me começaram a, depois de um tempo, ficar, pô, não tem. Pra mim, eu vou ficar aqui. Vou pra outros lugares, vou pra viajar. No começo, eu tava falando de Dublin e tal. Pô, eu queria ir pra Dublin no começo, por quê? Porque, pô, eu vou pra lá, eu vou estudar inglês, eu vou tentar pegar um trampo e ganhar em euro, né? Cara, depois que tu pega teu primeiro trampo remoto, acabou, mano. Tipo assim, remoto e ganhando em dólar. Acabou, cara. Tu quer morar na Europa? Beleza, o dólar e o euro é quase 1 para 1. Então, beleza. E aí, quando tu vai pra um outro lugar, por exemplo, aqui, o dólar acaba sendo 17 liras turcas.
Então, cara, hoje eu não tenho nenhum interesse em morar na Europa, né? Vou continuar morando aqui e vou pra lá pra viajar, basicamente. Inclusive, vou me mudar agora pra uma cidade mais. Vou fugir do centro agora, eu vou começar a morar mais pro interior ali e tal. Qualidade de vida. Se aqui eu já tenho uma qualidade de vida boa, uma qualidade de vida muito maior. E agora, né? Problemas. Idioma é o maior problema. Idioma é o maior problema, assim, cara. Não tem. E mesmo as pessoas que eu conheci, cara, eu conheci duas brasileiras. E uma falava turco, mas falava bem mal. E ela tava aqui já há 5 anos, assim. Então, tipo, é muito difícil, é uma língua muito difícil, cara. Porque quando tu pega ali a origem das línguas, aí tu pega, pô, a língua latina ali, poxa, puxa por um francês, italiano, nanã. Aí beleza, tem ali as línguas germânicas, né? Que ele, pô, tem Sim, alemão, ou tem o inglês, acho que deriva um pouco dali e tal. Mas, cara, comecei até a olhar alemão com outros olhos, quando eu comecei a estudar turco. O alfabeto, ele acrescenta algumas letras a mais, mas não tem dificuldade em muitas letras. O que dificulta mais mesmo é as palavras, assim, que quando tu não consegue fazer correlação nenhuma, né? Que eu tava falando antes, pô, banana. Pô, banana, sei lá. Eu vou chutar aqui, eu não sei, mas talvez em francês banana é banana, né? Ou pode ser E algo aqui, parecido, sim. banana é mousse. Nada a ver. Então, e outros exemplos, ele tá falando porta, coisas simples. Tem pouquíssimos exemplos que as palavras são. Então você tem que aprender tudo, de novo. Outra coisa, a ordem do idioma é diferente. Então não é sujeito, objeto, verbo. Não é sujeito, verbo, objeto. Então se eu quero falar que eu quero água, eu falo eu, água, querer. Ou eu, água, beber. Então o verbo é no final da frase. Só isso, cara, pra te falar, é ridículo. Entendeu? Assim. Porque a gente fala, eu quero água, eu bebo água, então você está falando com o verbo no começo. E aqui eles falam toda a frase, e aí só vai entender o verbo de ação no final da frase. Então eles estão falando uma frase desse tamanho, e lá no final da frase eles estão falando qual que é a ação disso tudo que aconteceu. Você tem que armazenar realmente, de forma diferente, né, na tua cabeça. Eu tô estudando turco. Tem frases, sentenças, assim, que realmente, se eu pegar e ler de trás para frente, é como a gente faz no português brasileiro. Então, se eu pegar e ler do trás pra frente, só que eles falam e pensam de outra forma. Então, a língua é o maior problema. Outra coisa, um pouco, talvez esse seja uma visão um pouco, não sei, tipo, cara, eles são conservadores, eles são islâmicos. O islâmico, eu acho que no geral, o islamismo em si é uma religião que ela, quando tu pega nas raízes ali, eles. Por que existem países islâmicos? Por que não existem países cristãos, assim, né? Tipo, definidos como cristãos? Normalmente um país, ele tem a maioria cristã, mas ele é laico, né? Apesar de que, pô, sei lá, a Itália é laico, mas 90 e poucos por cento é católico. Beleza. Os países, o Islã em si, ele tá muito ligado com o governo. Então acaba que aqui, por exemplo, o governo e a religião são muito juntos, e a população em si, eles são muito conservadores. Comparado com um brasileiro em si, a minha noiva, quando ela chegou no Brasil, quando ela chegou na praia e viu as meninas de biquíni, ela ficou, nossa, tipo, explodiu a cabeça dela, ficou, nossa, inconcebível isso na minha vida, né? Inconcebível, assim, tipo, as meninas com um biquinizinho, fio dental e tal. E ela, nossa, inconcebível. Ou até as meninas na rua com uma mini saia, tranquilo. Pra nós é uma coisa normal. Ou um short um pouquinho mais curto, assim, né? E aqui, então, eu nunca vi uma menina assim. As meninas, assim, no geral, elas não se vestem como as brasileiras. O que acontece muito que eu pesquisei, assim, antes de vir pra cá e tal, muitas meninas que vêm pra cá e falando das mulheres em si, realmente. E elas sofrem muito com essa parte, tá? Elas sofrem muito com essa parte pô, tu não pode se vestir como tu quer porque as pessoas vão te olhar diferente, né? Porque, pô, tu tá andando com uma mini saia e a outra mulher do teu lado tá de burca, completamente coberta, só com um olho, ou com um headscarf. Eu tô em Istambul, então em Istambul, pô, tá dando a mão ali pra Europa, então, em alguns determinados lugares, são lugares mais jovens, tu vai ver um pessoal mais descolado, um pessoal mais mente aberta e tal e tal.
mas não é nem próximo de como a gente é no Brasil, assim, nesse sentido, tá? Nem próximo. Para um homem, para mim, eu tive impacto zero. Sim. Entendeu? Eu cheguei aqui, do jeito que eu ando, só, por exemplo, essa minha camisa de arara aqui, a minha noiva falou, pô, é muito colorida pra ir pra fora. Mas, mas no geral, assim, impacto zero. Agora, para uma mulher, assim, eu acho que o impacto é maior. Inclusive, muitas mulheres turcas, assim, se tu pensar na internet, tu vai ver muitos relatos de mulheres turcas que se apaixonaram por turcos, no geral, vieram pra cá e viram, assim, um choque cultural para uma mulher muito grande, gigantesco, assim. Aham. Muda muito o estilo de vida e tal. Há também, pô, pessoal, tipo, comunidade LGBT e tal, cara, sim, nunca nem vi, sabe? Assim, tipo, Sim. não tem abertamente como a gente tem hoje no Brasil, assim, tipo, de, pô, fazendo eventos, de fazendo, sei lá, manifestações e tal, 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 e nunca nem vi, né? Assim, então, eu diria assim, tem que estar bem consciente dessa parte cultural quando tu quer vir. Porque os maiores impactos, dependendo de quem você é, que você vai sofrer vai ser esse. Vai ser a língua, o primeiro. E o segundo, se tu for mulher ou se você for da comunidade LGBT, cara, tu tem que, tu tem que entender onde tu tá pisando. Eu conheço pessoas gays aqui e tal, mas assim, completamente diferente do Brasil, nesse sentido, de exposição, de abertura e tal. E, mas no geral, tirando isso, cara, top assim pra mim. Uhum. Dominou o idioma. Quem dominou o idioma dominou Turquia no geral, assim. Vai amar, vai ficar, tá ligado? Eu acho assim E que vai amar, quanto vai que ficar. tá. Como tá teu idioma assim? Tu consegue se virar já? Tipo, mercado, restaurante, assim, e ter conversas com a família da tua companheira? Biraz Türkçe biliyorum. Ama Türkçe çok zor biliyorum. Eu sei um pouco de turco, Aham. mas o turco é uma língua muito difícil. Então, uma conversa inicial eu consigo ter. Normalmente, assim, quando eu tô comendo, alguém pergunta uma coisa, de onde que tu vem, pra onde que tu Sim, vai, por que sim. que tu tá aqui? Fui cortar o cabelo esses dias ali. É, foi a quarta vez cortar o cabelo, né, nesse um ano. E a primeira vez eu não falei nada, né? Não falei nada. Minha noiva foi comigo, inclusive. Então, tipo, pô, tu vai no barbeiro, a tua noiva tá te levando, assim, né, que nem uma criança. Mas, poxa, eu não sabia nem pedir pra um corte, Sim, né? sim. E a última vez eu fui, agora fui sozinho, minha noiva tá no navio. E já foi discutindo ali, falando do passado, que eu fui aluno do curso de oficiais, e aí já entramos num papo de soldado, e com quanto que um soldado ganha lá. Então, assim, já tô me Ah, virando. Mas, por sim. exemplo, hoje eu fui num dentista. Assunto muito mais específico, Mas aí até eu em eu já Portugal, fiquei. no médico, às vezes, Né? médico, remédio, sim, aí até aqui. Aí tá tranquilo. Tipo, coisa Ah, muito específica. Tenho que ir na farmácia, tipo, comprar um remédio que eu conheço. Eu vou aham. no Google ali, tipo, tal remédio em Portugal. Tipo, isso Pois normal. é. Cara, e aí tu vê que eu tô um ano aqui. E meu turco, eu diria que ele é um A2 indo para um B1 agora, tá? Falta um pouco mais de palavras assim para ir para um B1, para ter uma conversa um pouco mais decente com alguém. Ah, e quando eu falo, as pessoas elogiam bastante assim, eu fico, poxa, pô, eu tô um ano e eu não falo quase nada, tá ligado? Mas aí quando tu vê, cara, que eu conheci uma brasileira, que eu falei das duas brasileiras, né? Uma falava bem mal, mas a outra falava muito bem. Mas ela falou assim, cara, eu comecei a falar turco mesmo, assim, de conversar, de trocar ideia, depois de 5 anos. Ela falou, né? Nossa, Então, assim, muito tempo. não se sinta mal, ela começa a falar, não se sinta mal por causa que você tá nesse nível ainda, tal, 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 porque é uma língua difícil. É uma língua difícil. Ela falou assim, ponto, acabou, entendeu? E é uma língua difícil, aí tu vê, né? Por que que eu me motivo a aprender o turco tanto? Porque minha noiva, ela sabe inglês. Uhum. E agora aprendendo português também, né? Então, tipo, a dificuldade é a mesma pra ela, né? A forma de pensar pra ela inverte, as palavras são totalmente diferentes. Então, Não, mas tem então o eles falam inglês. inglês. Mas o inglês é um atalho pra ela, já, sacou? Porque ela pelo menos Sim, entende a sim, sim. lógica da linguagem e ajuda como pensar. Sim, não, Mas a dificuldade o português ela pegou por causa disso. é. Português ela pegou por causa disso. Ó.
Mas eu digo assim, quando ela foi barrar com o inglês, ela teve as mesmas Sim. dificuldades que eu tenho agora. É isso. Né? Então, tipo, ela, pô, por que que vocês... Até eu tenho uma outra amiga aqui que eu tava ensinando programação pra ela. E quando ela tá conversando, às vezes ela tá falando assim, tipo... Ai... Fala em português mesmo. Eu, folha, escrever. Entendeu? Então, tipo, ela ainda bota o verbo no final, mesmo em inglês. Aham. Então, tu vê que a dificuldade que ela tá tendo pra falar inglês é a dificuldade que eu tenho pra falar o turco também. Total. E as palavras diferentes. Então, com certeza, o idioma é a maior barreira. Depois que dominou, já era. Porque se integrar na sociedade em geral, tu precisa do idioma, né? Ou tu tá num país que muita gente fala inglês, ou tu vai ter que aprender o idioma do lugar. Cara, e é outra coisa, assim, né? Acho que em qualquer país, na verdade, assim, quando tu troca uma ideiazinha ali no idioma do cara, assim, a galera já fica tipo, pô, mas, tipo, quando eu comecei a ir nos restaurantes, eu ia no restaurante e meio que apontava, assim, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Hoje em dia eu vou pelo sotaque, eles já veem que eu não sou daqui, então já começa a rolar meio que uma conversa. Pô, tu é de onde? De qual país que tu é? Sou Brasil. Pô, Brasil! E eles têm, pra nós aqui, curiosidade também, tem um jogador aqui, Rodrigo Silva. Pô, não posso errar o nome desse cara. Rodrigo Silva, Diego Silva. Esqueci, eu não sou do futebol, rapaziada. Mas, cara, tem um jogador que veio pra cá, jogou no Não, Fenerbahçe aqui. Alex Silva. Sim, sim. Alex Eu conheci Silva. turcos no Canadá que falaram do Alex. Cara. Cara, primeira coisa que eu ouvi no aeroporto foi isso, tá? Alex Silva. Então. Pra mim também, eu lembro dele, eu Então, não esqueço assim, o nome dele, eu sei quem é o jogador, mas eu não esqueço mais Alex por causa do Canadá. Sim. Então tem estátua dele aqui e tal e tal. Então, é bem fácil de entrar numa conversa com um turco. Se tu já tem um básicozinho de idioma, tu já arranha uma coisinha, eles já ficam super simpáticos, assim, cara. No geral, a galera é muito gente fina mesmo. E não interessa em tipo idade, tá? Tipo, quando eu tô num restaurante, assim, normalmente é uma pessoa de mais idade que e tal, curioso, quer conversar e tal. Não é, porque é mais velho, já é cara mais fechado e tal. Não, bem gente bom. Ah, que bom. Assim, na Europa acho que às vezes isso depende muito da idade. Senti isso um pouco na Itália, em Turim. Achei o pessoal meio mal educado, porque eu não conseguia falar italiano, não falava inglês. E aí um amigo meu falou assim, cara, não pede informação. Principalmente se estiver longe do centro, não pede informação pra pessoas mais velhas. Espera e pede, sabe? Tipo, italianos falaram. Espera e pede pra alguém mais novo, assim, porque senão o pessoal... Depende, não todo mundo, mas aconteceu uma ou duas vezes, eu fiquei meio assim. Falei, cara, o que tá acontecendo, né? Acho que uma das minhas primeiras vezes fora. E a minha primeira vez fora foi no Canadá, onde todo mundo era muito educado. E aí minha segunda foi lá, tipo em Turim. E aí o pessoal já era meio assim, eu falei, putz, que estranho, né? Não sei, vou evitar pedir informação. Em Milão já não é assim, cidade maior, mas em Turim foi. E aí você tem essa diferença, assim, né? Então que bom que pra ti não tem essa de... Independente da idade das pessoas, são legais. Não tive esse impacto. E aí, pô, se tu vai pra parte mais turística ali, pessoal que talvez venha turistar, cara, é bem fácil de achar a pessoa falando inglês daí. Tu nem vai esbarrar com turco. E eu fui bem no comecinho ali, eu fui em alguns barzinhos, assim, pô, um monte de pessoal turco, assim, falando inglês, trocando ideia e tal. Então, tranquilo, assim, também. Se tu não quer ter essa... Se tu vem vir turistar e tal, talvez o idioma nem vai se preocupar tanto. Agora, se tu tá vindo pra morar, que nem eu falei ali antes de morar e tal, aí já se preocupe mais. E questão de amizade, assim, cara, quão fácil é fazer amizade pra sair com as pessoas aí? Quão fácil tu acha que é morando aí com locais, assim? Porque eu acho que em qualquer lugar com mais gringos acaba sendo mais fácil. Pra ti não, porque tu não tá no centro da cidade, né? Tu tá mais no bairro onde tu era o único, agora tem a ucraniana, né? Mas, tipo, com os turcos mesmo, o que tu tá sentindo, assim, comparado com o que tu via em Floripa? Cara, pô, eu já vou ser repetitivo, tá? Mas a maior barreira é o idioma, então não adianta. Eu só consegui fazer nem amizade, assim, né? Amizade, mas assim, de poder sair e tal com o pessoal que fala inglês. Então, tem tô fazendo academia faz um tempo, quando minha noiva foi trabalhar, eu decidi fazer academia justamente para me inteirar mais e começar a andar mais pelo meio da galera e tal. E depois de muito tempo assim, na academia, assim, porque o cara vai falar, eles vêm falar contigo. Tá?
Eu não faço ideia do que eles estão falando, mas eles vêm falar comigo. Ah, tá fazendo exercício, tá? Com o tempo eu fui pegando mais. Então, tipo, pô, eu tava fazendo exercício, o cara perguntou, pô, tu é jogador de futebol e tal, em turco, né? E aí, porque eu tava com um negócio do Brasil e tal, short. Eu falei, não. Mas assim, o idioma me impedia de ir mais longe. E aí o que acontecia era muitas vezes o quê? O meu turco ali eu ainda arranhava, né? Porque eu quero, né? Então eu arranhava e ia indo. Aí o cara via que eu era gringo, ele trocava pro inglês. Claro. E aí ele trocava pro inglês, daí se ele sabia inglês, aí beleza. Aí a gente ia mais longe. Então eu tenho um colega da academia que de vez em quando a gente sai. Tem uma menina que eu conheci num grupo eu comecei a entrar nos grupos aqui também de programação e tal. E ela tava querendo aprender a programar. Aí eu falei pra ela, pô, eu te ensino. Vamos se encontrar no Starbucks da vida aí eu te ensino e tal. A gente começou a ir todo sábado. Aí começou a ir todo sábado a programar. E aí o que é legal com ela é que o inglês dela ela tá aprendendo. E eu tô aprendendo turco. Então a gente fica no meio a meio ali, né? Então as relações mais duradouras que eu tive foram essas. E. Mas de novo, é idioma. Agora de inglês, cara. Aí eu fui. Daí, que eu falei, eu tô longe do centro. Quando eu fui no centro, lá tem grupos, pô. Tem grupos de. Toda quarta-feira tem um grupo que se reúne lá só de gringo. E turcos, né? E aí, cara, eu fui num bar lá, pô, tinha, sei lá, umas 80 cabeças, todo mundo tava lá. Tinha alemão, tinha russo, tinha português, encontrei, inclusive, brasileira, outra brasileira que eu encontrei lá. Aí tinha um monte de turco, todo mundo indo lá pra falar inglês. Então lá eu fiz muito mais contato daí. Tipo assim, aqui na academia, no bairro, eu demorei por 4 meses pra conversar com algumas pessoas, ficar mais próximo. No bar lá, o pessoal, todo mundo falando inglês, aí, pô, eu peguei 50 contatos e trocando ideia, e marcando de ir pra bar e tal. É a parada de Então, com estrangeiros, né? Estrangeiros ou turcos que estão nesse ambiente, né? Tipo, é uma outra vibe. Os turcos, eles têm muito interesse do inglês, tá? Aham. Eles têm muito interesse. Então, assim, tipo, quando tu fala inglês, eles querem realmente falar porque eles querem praticar e tal. Eles têm uma oportunidade, assim. Então, é muito fácil, assim, de se o turco, ele tá aprendendo inglês e tal, ele querer trocar uma ideia contigo e tal. Então, nesse meetup que eu fui, tipo, tinha muita gente, mas a maioria era turco que queria falar inglês. Então, ali foi onde eu fiz mais contatos, assim, nesse sentido. Então, se tu vai pro centro ali, pô, essa barreira aí de fazer amizade e tal, com certeza tu vai fazer. Com turco e com não turco. Porque daí minhas maiores amizades começaram a ficar, tipo, a galera não era turca, né? A galera, tipo, pô, um era italiano, o outro era americano, o outro era, tá ligado? A gente se encontrava, assim, né? Porque fazer amizade com turco tava um pouco difícil. Mas é normal. Acho que pelo podcast, assim, eu vejo que é o mais comum. Eu tenho a sensação que se eu soubesse turco bem, assim, turco bem legalzinho, mais legal, muito mais fácil. Porque o que a gente faz? Ó, galera, a gente, tipo, na academia lá, assim, tô fazendo exercício, os caras tentam conversar, tá ligado? Ou tô num restaurante e tal. Ou, quando eu falei, cortar o cabelo. Os caras já me recebem assim, tipo, pô, brasileiro, e aí, qual é? Salam aleikum, aleikum salam, e tal. Então, eles são bem chegados, assim, né? E se tu dominar mais, vai ser certeiro. Até mais, compartilhando rapidamente ali, a experiência que eu tive, por exemplo, com os pais da minha noiva. Primeira vez que eu fui visitar eles, aí foi uma experiência bem diferente, né? Mais velhos e tal. E também numa outra situação, né? Numa outra situação, tal. E a gente teve alguns desafios até esse encontro acontecer, né? Por causa que eu não sou turco, porque eu não sou muçulmano e tal. Então teve algumas barreiras ali que a gente teve que quebrar. Mas quando eles decidiram me aceitar, assim, de me receber na casa deles, não, beleza, vamos fazer uma janta aqui e vamos conversar. Cara, eu fui, pô, cara, assim, me receberam super bem. Me receberam super bem, como um convidado qualquer, assim. Passei, inclusive, 3 dias na casa deles lá. E totalmente diferente do Brasil, assim, em termos de regras e casa e tal. Apesar de eu estar namorando a filha deles, pô, não pode nem tocar nela e tal. Então, beleza, né? Enfim, mas respeitando a parte cultural e tal. Mas, assim, super queridos, tá ligado? Então, eu acho que eu tenho essa visão do pessoal turco, assim, cara. Eles são super queridos no geral. E é muito, muito tranquilo, assim, o pessoal de lidar. Muito tranquilo, assim. Eu não tive mais experiências, né? Que Não legal. tive nenhuma mais experiência nesse tipo. Pô, espero que continue assim, cara. Já que você tá gostando bastante, vai ficar, né? Acho que
aprendendo mais turco só tende a melhorar. Ruim que a economia deles tá mal, né? Mas pra ti, É. só vantagem até então. O turista em geral, É, né? então, O turista em geral fica sim. tranquilo. Eu só queria que tivesse voo mais barato, porque eu queria muito ir pra lá. Mas sair daqui é meio difícil, tô na outra ponta. Mas, Gabriel, muito obrigado pelo papo, cara. Acho que ficou muito Pô, bom. eu que agradeço. Agora conheço um pouco mais de como que é a Turquia, a cultura, né, de trabalho. Quer dizer, a cultura das pessoas. Fico mais tranquilo em viajar. Acho que não vai ser tão difícil como foi um pouco na Bielorrússia. Não, super tranquilo. Que legal. Cara, como eu comentei no começo aí, né? No teu LinkedIn tem lá o teu vídeo, então se o pessoal quer saber como começou né, essa carreira internacional, né? Por essa apresentação, tu meter a cara, então. Pode entrar. E qualquer outra rede social, se quiser deixar aí, pode falar, por favor, e eu também vou deixar o link. Acho que o LinkedIn é a forma mais fácil de me achar hoje em dia. Eu só tenho um Instagram, mas o Instagram eu não uso muito. Ele tá fechado lá, só tenho os amigos mais próximos do Brasil mesmo, assim. Mas o LinkedIn é a forma mais fácil de me contratar e, pô, se quiser ver o que eu tô fazendo e tal, é GitHub, daí vai achar fácil. Tanto o LinkedIn quanto o Git tá Gabriel Busso. Inclusive o Insta também, se quiser me adicionar lá, é Gabriel Busso também, não tem problema. Se tiver alguma dúvida aí, que ir pra Turquia e tal. Top, então, quando eu estiver por aí, eu te mando a mensagem. Quando eu estiver pra ir, eu te mando a mensagem. Cara, novamente, muito obrigado e até a próxima. Valeu.